A maioria das pessoas acreditam que a autoestima está ligada só à nossa aparência, à nossa imagem. Ah, eu só tenho autoestima se eu tenho vontade de me maquiar, de passar um batom, vestir uma roupa bonita, arrumar os cabelos. Não. Isso também faz parte da autoestima, mas isso podemos dizer que é uma parte da autoestima, né? Não é o conceito completo de autoestima. A autoestima, ela vai ser um conjunto de ações e de pensamentos que eu tenho a respeito de mim mesma. O que acontece? Quais são os sentimentos e os comportamentos de uma pessoa que tem autoestima baixa? Ela vai ter dificuldades, exatamente o que eu sentia, dificuldades de lidar com as adversidades da vida. Então tem duas palavras muito importantes quando a gente olha e a gente identifica a questão da nossa baixa autoestima, que é o quê? O nosso sentimento de incapacidade e o nosso sentimento de insegurança. Se eu tenho baixa autoestima, eu estou sempre me sentindo ou uma inútil, ou uma fracassada, ou eu estou sempre achando que eu sou inferior às outras pessoas, eu estou sempre me comparando, eu me acho incompetente, eu estou sempre insegura, eu estou sempre com medo e sem confiança de que eu sou capaz. Você tem que começar a avaliar como que você lida com esses sentimentos e esses pensamentos em relação a si mesmo desde quando você era mais jovem, tá? Por quê? Porque quando a gente começa a observar lá atrás o que acontecia, o que não acontecia, eu começo a entender algumas coisas, alguns comportamentos, para eu começar a trabalhar ali. É um trabalho mesmo de reformulação desses pensamentos, para eu mudar a forma que eu me vejo. Então anota aí, como que eu vou fazer para aumentar a minha autoestima? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, eu já dei a dica logo aqui em cima, e na verdade eu ia deixar como um brinde extra, mas eu acho que é muito importante esse ponto. E é um dos principais. Tem a ver com a nossa identidade. Eu me lembro de uma vez que eu estava dirigindo e eu estava conversando com Deus, todo nessa época desse processo, que eu tinha medo de gravar, não conseguia fazer um stories, me achava incapaz, incompetente, um fracasso. E aí eu estava dirigindo no carro e eu conversando com o Senhor e eu falava assim, Senhor, queria tanto ser criativa. Podia tanto ser criativa, eu vejo as pessoas na internet, nas redes sociais, elas são tão criativas. Aí Deus, gente, a resposta do Senhor para mim foi tão clara. Como você pode não ser criativa se você é filha e filho do Criador? E aí eu quero trazer que está intimamente relacionado à nossa identidade. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Deus nos criou conforme a imagem e a semelhança dele. É impossível a gente não ter as características que ele tem. Só que muitas vezes a nossa identidade ela está distorcida. É exatamente a baixa autoestima faz isso. A gente olha para nós mesmos, e a gente não põe valor em nós, entendendo a nossa real identidade. Somos imagem e semelhança de Deus. Começa a buscar a sua identidade, começa a buscar a forma que você se vê conforme Deus fala que você é. Então esse é o primeiro ponto, tá? Comece a buscar resgatar a sua identidade, a maneira que você se vê, essa conversa, esse diálogo interno que você tem consigo mesmo, para você entender que você é imagem e semelhança de Deus. Tenha metas diárias e planeje os seus sonhos. Gente, sabe o que é o problema? Eu falo isso aqui sempre com vocês. A gente não quer fazer o simples, o básico. A gente quer coisas mirabolantes, extraordinárias. Você sabe o que é extraordinário na minha e na sua vida? Fazer todos os dias coisas simples para gerar grandes resultados. É a soma de várias pequenas atitudes que vão construir uma vida num castelo. Agora, você não quer pôr um tijolo por tijolo, mas quer morar numa casa, num monumento. Não dá. Então vamos começar pelo básico? Começa a ter metas diárias, planeje os seus sonhos. Começa a pensar o seguinte, o meu sonho, aquilo que eu estou planejando, que eu estou buscando, está dentro da minha realidade? Se não está, o que eu preciso fazer? Vamos reajustar essas metas? Sabe por que às vezes a gente se sente fracassado e incapaz? Porque a gente coloca uma meta que está muito além
da nossa realidade de alcançar naquele momento. Não é que não é para sonhar grande, sonhe grande sim. Eu sou a favor de sonhar grande. Mas a grande questão é o quê? Que às vezes a gente põe um sonho gigantesco, a gente quer acertar a lua, só que a gente tem só uma escada para poder subir. Então vamos começar a fazer passo a passo? Vamos começar do básico? É assim que a gente faz na nossa vida. Tenha então metas diárias, planeje os seus sonhos, sabe? Escreva o que você quer. Você quer para quando? Você quer fazer uma faculdade? Você quer passar num concurso? Você quer fazer vestibular? Você quer formar em medicina? Não sei qual é o seu sonho. Você precisa colocar isso no papel. E mais, põe data nesse troço aí, gente. Gente, lembra da Alice no País das Maravilhas? Quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. E aí, sabe o que acontece? A gente fica andando em círculos. E isso abala a nossa autoestima. Por quê? Porque quando a gente é uma pessoa que só sonha, porque a gente não sabe planejar e definir metas, o que acontece? Aí qual que é o olhar que você tem pra você? Sou fracassado, sou incompetente, nunca consigo realizar. Olha você minando a sua autoestima. Vamos agora para algumas dicas, né? Algumas estratégias para você começar a se ver de maneira diferente. Comece pequeno e celebre aquilo que você conquista. Amanhã eu vou eliminar aquela tarefa que eu tô sempre adiando. E comemore isso. Sabe? Comece de maneira pequena. Talvez essa tarefa que você tanto adia, que te faz sentir uma pessoa fracassada que não realiza, é o quê? É arrumar simplesmente o seu armário. Colocar em ordem aí alguma coisa na sua casa. Talvez você está precisando só organizar a sua mesa de trabalho. Talvez você fale, Pri, a minha baixa autoestima, ela realmente está relacionada à minha aparência. Então talvez você vai se propor um desafio. Vou passar um batom todos os dias. Aí minha meta todos os dias é passar um batom. No caso dos homens, poxa, eu não vou sair mais com aquelas roupas meio assim, torta, meio sem passar, meio bagunçado. Vou começar a sair com a roupa mais arrumadinha. E aí, o que você precisa aprender? Para de adiar, empurrar com a barriga as suas atividades, porque isso faz você e eu nos sentirmos incapazes e faz com que a gente se sinta mal. Quando eu comecei, a minha autoestima era tão baixa, que eu não tinha coragem de simplesmente pegar o celular e gravar um stories. A minha autoestima era tão destruída, a forma que eu me via era tão negativa, eu não me valorizava, eu não me achava capaz, eu não me via como uma pessoa importante. Lembra que eu falei da identidade? A minha identidade estava completamente distorcida, eu me achava assim, a pior pessoa do mundo, que eu me achava que eu não tinha o que falar, ou eu achava que eu não ia saber me portar em frente às câmeras. Olha como é importante a gente cuidar da autoestima. Então, quando eu defini e falo, não, eu fui lá e, primeira coisa que eu fiz, eu defini que eu quero trabalhar nas redes sociais. Mesmo naquele momento eu ainda tinha autoestima baixa, mas o que eu parei e pensei? Ok, tenho autoestima baixa, mas eu preciso fazer então coisas para melhorar a minha autoestima. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei pequeno, como eu disse. Eu comecei avaliando, não, eu vou fazer. Sabe o que eu fazia antes, gente? Eu gravava stories e não postava. Vocês têm noção do que é isso? Eu gravava e não postava, mas pra quê? Porque eu comecei a me treinar, pra eu ver que eu era capaz, pra eu começar a me sentir mais à vontade. Então eu comecei pequeno, todo dia eu tinha a meta de gravar um stories todo dia. E às vezes eu não postava porque eu não gostava. E isso foi fazendo eu trabalhar a minha cabeça, a minha mente. Tá? Então saiba o que você tem, o que você deseja, saiba o que você quer, coloque metas diárias, comece pequeno e comemore isso para você começar a perceber o que você quer e onde você quer chegar, tá bom? Segundo ponto, desfrutar. Gente, é o comemorar. Você precisa de comemorar, você precisa de festejar, você precisa descansar, ter momentos de lazer, de curtição. Às vezes você tá se cobrando tanto que eu preciso fazer, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que acabar os projetos, eu tenho, que você começa a minar a sua autoestima fazendo o quê? Cobrando-se demais. E aí o que acontece? Você não aproveita a vida. Tem hora que você tá muito sem energia, você tem que reabastecer sua energia, para você dar continuidade naquilo que precisa acabar. Terceira coisa, tem a ver pra gente melhorar a nossa autoestima. É o quê? Cuidar, aí entra assim, cuidar da nossa aparência, cuidar da gente. Mas tá, Pri, cuidar da aparência. Mas lembra que a gente tem uma mente, uma alma para ser cuidada? Então, a gente vai cuidar do nosso corpo, nós vamos cuidar da nossa alma e do nosso espiritual. E o cuidado com esses 3 aspectos, com essas 3 esferas, também vão ajudar a elevar a nossa autoestima. Aprenda a gostar de se cuidar, alimentar melhor. Você sabia que o que você come afeta até o seu nível de energia?
É, a sua disposição. Às vezes você está sempre desanimado e aí você não conclui os seus trabalhos porque está sempre desanimado. Mas muitas vezes você está sempre desanimado porque a sua alimentação é muito ruim. Quarto é o que, gente? Que é o que todos nós fazemos. Parar de se comparar, que é o que eu estava fazendo. Eu queria comparar os meus bastidores com o palco da vida dos grandões. Para com isso, tá? Você é único, você é única. Para de se comparar. Você pode ter alguém para se espelhar, para se inspirar. Então, ao invés de se comparar, vamos inspirar? Quando você olhar para alguém que você começar a falar assim, nossa, fulano tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo, não. Você vai parar e vai falar assim, eu não vou me comparar. Eu vou me espelhar nele. O que ele faz? Deixa eu ver. Nossa, fulano faz isso. Ele é tão alegre, então eu vou começar a ser uma pessoa mais alegre também. Para elevar a autoestima, fortalecendo aquilo que você é, a maneira que você se vê. Aprender com os erros, gente, é o quinto ponto que a gente precisa trabalhar. Eu comecei a fazer o seguinte. Entenda que tudo é um teste. Então, eu falava assim, vou gravar esse story só como teste. Só que eu ia lá e vou postar. E vou ver se as pessoas vão gostar. Gente, às vezes, aqueles stories que eu mais detestava, o povo comentava, curtia, era o que dava mais ibope. Então, eu comecei a aprender com meus erros, mas com o pensamento seguinte, tudo é um teste. Não, e quando não dava certo, o que eu pensava? Eu falei, o que eu fiz que será que não deu certo? Deixa eu pensar. Ai, não ficou legal o som, não ficou legal isso, aquela fala não ficou boa, mas no próximo, então, eu vou testar algo diferente, algo novo. Ou seja, eu comecei a aprender com os meus erros e não ficar me cobrando excessivamente por conta deles. A gente precisa começar a olhar para nós, entendendo o nosso real valor. E o nosso real valor está em quem nós somos. Imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu acho que a autoestima é algo super importante. Aprenda a se aceitar. Comece a ter uma visão positiva de você mesmo, tá? Comece a se tratar com uma postura mais positiva. Lembre que você é incapaz. Comece a valorizar e a comemorar o seu sucesso, os seus desempenhos. Se você tem autoestima, se você se sente valorizado, se você se ama, se você se respeita, se você se vê de maneira positiva, o seu tratamento nos seus relacionamentos, na família, no trabalho, no relacionamento pessoal, conjugal, também vai refletir isso. Por isso é tão importante a gente trabalhar e elevar cada dia mais a nossa autoestima. E também para a gente poder conseguir conquistar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece, já vai deixando like, se inscreve se não é inscrito. E mais, me acompanha no Instagram, priscila.corsino. Se você não me segue, vai lá e me segue. Fique com Deus, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com essa live. Qual chave que cai, que vira pra você? Entendeu o que é autoestima? Se tiver dúvidas, quiser compartilhar aqui com a gente, compartilha, vai ser um prazer responder vocês. Se tiver sugestão de temas, pode mandar, eu vou estar aqui pronta para poder responder vocês. Um abraço, fique com Deus e até a próxima!